No vídeo anterior eu acabei saindo por uma tangente que mais tem a ver com o meu próprio estresse relacionado ao Covid, coronavírus, o isolamento, quarentena, o medo de como vai ser o ano que vem, que eu esqueci de mencionar uma parte bem importante daquela controvérsia do Carlinhos Maia e o seu Coronapalooza, aquela festinha que ele deu, que ele jurava que todos os protocolos de distanciamento social seriam seguidos e máscara e tudo mais, e aí quando a gente viu os stories que ele mesmo fez, o plano não bateu tanto com a realidade. Mas como eu falei, eu tô tão cansado de tudo que aconteceu com essa parada que eu acabei me distraindo um pouco aqui no pequeno roteirinho que eu montei pra falar sobre o caso. E eu esqueci de citar um fato que é muito relevante pro tamanho, o escopo que a confusão atingiu na internet, é o fato de que vários influencers criticaram duramente, abertamente, a postura, no mínimo, egoísta e inconsequente do Carlinhos Maia. Pessoas como o Felipe Castanhari, que tweetou: "O mundo é um pouco pior com o Carlinhos Maia". Teve também o comediante Rafinha Bastos que falou: "Esse Carlinhos Maia tem que acabar". Como eu sei que tem alguns brothers aqui no canal que precisam, às vezes, de umas explicações mais explícitas, eu quero deixar claro que eu não tô criticando o Felipe Castanhari nem o Rafinha Bastos. Eu gosto deles tanto como pessoa quanto criadores de conteúdo. Eu tive a oportunidade de conhecer o Castanhari pessoalmente, não é o caso do Rafinha Bastos, embora a gente já tenha trocado ideia no passado. Conheço o Felipe Castanhari como pessoa, tive a oportunidade de ver quem ele é do outro lado e tal, e gosto pra caramba do cara. Então não pensem que isso aqui é eu querendo algum tipo de briga com os dois. Eu concordo inteiramente com os sentimentos que os dois compartilharam. Mas eles não foram as únicas celebridades da internet, da era digital, que se manifestaram contra a irresponsabilidade do Carlinhos Maia. Um outro influencer que também se pronunciou sobre foi o Felipe Neto, que de uns anos pra cá tem se envolvido muito mais com questões políticas e sociais e talvez por causa disso tenha sido mais alvo de controvérsias. E se você acha que esse vídeo é pra passar pano pro cara, segura seu comentário, eu sei que você já correu pra falar isso, não vai ser o caso. Só tô dando spoiler aqui pra que eu não tenha que ler comentários estúpidos que falam exatamente o oposto do que eu falei no vídeo. É muito cansativo para um criador de conteúdo que é acusado frequentemente de se explicar muito, ainda ter que ir nos comentários e ver que entenderam exatamente o oposto. Não sei se eu tô falando muito mal, se a minha retórica ou a minha dicção é tão ruim assim, ou se a galera que não tá prestando atenção nos vídeos tá assistindo como se fosse podcast, tá jogando alguma coisa, tá fazendo qualquer outra coisa no computador. Eu sei que tem muita gente que acompanha os meus vídeos dessa forma, talvez por isso esse tipo de comentário é tão frequente aqui no canal. Ou eu tô me comunicando muito mal, ou vocês precisam parar de ver esses vídeos como podcast e dar atenção ao que eu tô falando de fato. Já tem algum tempo que o Felipe Neto pode ser descrito como uma espécie de paladino da moral e dos bons costumes. Me parece que uma vez que ele viu que certas posturas progressistas o levam ainda mais ao destaque, porque, na verdade, ele não precisa disso para aparecer. O cara é um dos maiores youtubers do Brasil, uma das maiores personalidades jovens do país, então ele, na verdade, não precisa disso para se promover, mas por algum motivo ele continua consistentemente adotando essas pautas e aparecendo mais ainda por causa disso. Então, o meu lado mais pessimista pensa que existe algum tipo de maquinação, que isso é intencional. E eu admito que eu tô tendo má vontade com o cara, porque eu tenho certas experiências negativas com o Felipe Neto, com as coisas que ele faz. Esse vídeo aqui vai ilustrar algum desses pontos. Então, eu admito que eu tô tendo má vontade com o cara e que não é justo, porque eu não leio a mente dele, eu não posso fingir que eu entendo. Tendo dito isso, deixa eu explicar o que aconteceu. O Felipe Neto se pronunciou contra o Carlinhos Maia, falando o que ele geralmente fala, né? Nossa, eu não sou... Ele tende a fazer isso, ele tende a se posicionar, ele emite as críticas se posicionando como eu sou o exemplo que deveria ser seguido, ao contrário deste cara aqui. E aí jogou o Carlinhos Maia na fogueira. Merecido, porque como eu falei, eu concordo com a opinião do Castanhari e do Rafinha Bastos. O Carlinhos Maia tem que acabar, e com isso eu quero dizer, essas celebridades que ficam famosas por fazer merda, aí ficam ainda mais famosos por causa disso, porque ele sempre ganha mais seguidores ainda, e aí consequentemente vai ganhar mais dinheiro, vai ficar mais influente. Tem que acabar esse tipo de cultura. E eu não digo que isso é só exclusivo no Brasil. No mundo a gente vê esse tipo de coisa. A gente vê mais no Brasil porque é a cultura que a gente está inserido, mas isso tem que realmente acabar. E o mundo é verdadeiramente um pouco pior com pessoas como Carlinhos Maia, que se importam muito mais com a própria diversão deles numa festinha e divulgar isso para projetar essa imagem de sucesso, de popularidade entre seus pares, do que com o bem-estar humano, durante uma pandemia que é praticamente sem precedentes na nossa geração. Pois bem, como eu estava falando, o Felipe Neto foi lá e também deu a sua porrada no Carlinhos Maia, quem ele aparentemente já não gostava, porque acontece bastante isso na internet. Quando alguém faz merda, e eu tô bem ciente disso porque eu já falei várias coisas que foram mal interpretadas no Twitter, aí meu nome foi pro Trending Topics e começaram a dissecar coisas que eu nunca falei e presumir um monte de coisa com muita má vontade em relação à minha pessoa e tal. Então eu já vi, eu tenho um lugar de fala, um mítico local de fala
em relação a esse contexto, né? Quando você pisa na bola e faz uma merda, as pessoas que são brothers, eles tentam ver com um pouco mais de boa vontade. As pessoas que já não gostavam de você, elas já chegam chutando com tudo. E a forma como eles reagem ao que foi feito vai depender exclusivamente de quem fez. Então, nesse caso, como o Carlinhos Maia é um cara que já, né, muita gente não gosta dele, e várias personalidades da internet falaram mal, o que eu acho, como eu falei, mais uma vez, perfeitamente compreensível, e eu apoio completamente o repúdio que ele recebeu porque realmente ele se comportou como uma pessoa egoísta. Só tem um problema. Imediatamente após clamar que, nossa, eu tô em casa desde março sem sair, tô respeitando a quarentena, coisa que ele falou em vídeo. A propósito, eu não vou incluir o vídeo aqui, porque, segundo me consta, o Felipe Neto é historicamente bastante litigioso e ele não se acanha em usar certas ferramentas das redes sociais que têm como intenção proibir coisas como discurso de ódio para impedir que pessoas o critiquem. E eu vou citar um pouco isso mais lá na frente. Então eu prefiro não usar nenhum vídeo que ele gravou aqui no canal para não dar problema. Eu vou tentar lembrar de incluir um trecho de um vídeo que me mandaram em que ele fala com a câmera, dando aquela lição, aquele sermão de moral e bons costumes que já tem se tornado o brand dele, pelo menos no Twitter. E ele fala, você já furou a quarentena, né? Tenho certeza que você furou a quarentena. E ele começa a citar vários exemplos. Você já deve ter ido pra praia, pra balada, churrasco, ele cita vários exemplos. E aí eu achei curioso ver nesse vídeo que um exemplo que ele não cita, que é o passatempo nacional, é parte da nossa cultura e identidade, é aquela pelada com os amigos, o futebol com os amigos. Seria um excelente exemplo de algo que as pessoas estão fazendo furando a quarentena. Por algum motivo, ele não cita isso como exemplo, ele cita várias das coisas, repetidamente, mas ele não cita uma peladinha de futebol. E hoje ficou um pouco claro por que ele não falou isso nesse vídeo em que ele dá sermão nas pessoas que não estão respeitando o isolamento. O Felipe Neto tweetou a seguinte mensagem, aparentemente do nada. Errei. Decidi jogar um último futebol do ano, como goleiro, indo e voltando de máscara, sem contato com ninguém e passando álcool em tudo. Ainda assim, é um erro. Não cometerei novamente até a vacina. Peço perdão pelo mau exemplo. E aí todo mundo ficou um pouco surpreso dele aparecer aparentemente do nada, admitindo uma falha, que é uma coisa muito atípica pro Felipe Neto. Geralmente, quando você aponta a falha para ele e explica cuidadosamente por que ele tá errado, ele ainda resiste aquilo. Eu senti isso na pele. Na época em que o Ministério do Turismo no Brasil divulgou o novo slogan do Brasil para o mercado, né, o marketing de turismo internacional, era Brasil, né, Brazil com Z, Visit and Love Us. E aí ele estava insistindo que a sintaxe dessa frase estava errada, porque Love Us poderia ser interpretado como Love US, ou seja, os Estados Unidos. Visite e ame os Estados Unidos, que é uma interpretação que não faz sentido. E eu, tendo a posição privilegiada de morar no exterior há quase 20 anos e falar inglês fluente e entender o erro que ele cometeu, cheguei para ele, na época a gente se falava amistosamente, e eu cheguei para ele de boa para explicar que aquela interpretação estava errada. Ele insistiu comigo até o fim. Eu tive que ir na minha conta em inglês, onde eu sou acompanhado por gringos, primariamente americanos. Eu postulei a pergunta, gente, esse slogan aqui do Brasil, ele pode ser interpretado como Love the United States and Love US? E a resposta que eles explicaram, a regra gramatical que eles explicaram, eu recebi resposta de dúzias de gringos. Eles explicaram exatamente o que eu estava explicando pro Felipe Neto. Ele ainda não aceitou, ele abandonou a discussão, mas não aceitou que estava errado. Então, foi muito esquisito o Felipe Neto, aparentemente, por motivo nenhum, admitindo um erro, quando tipicamente ele não gosta nem de admitir quando mostram isso pra ele. E ainda admitindo um erro, você pode ver que ele tá tentando suavizar a culpa do que ele fez. Ele fala lá, né? Ah, tava só como goleiro, né? Como quem diz, o jogador que tá com menos contato físico com os outros sou eu, tá? Fui, voltei de máscara, limpei a mão, dando tudo a entender que é uma coisa super atípica, foi só aquela situação ali, beleza, né? Admitindo o erro. E aí a internet começou a entender por que ele tava falando aquilo. Pouco tempo depois a gente entendeu por quê. O que acontece é que nesse local onde o Felipe Neto joga futebol, que ele frequenta várias vezes, né, o que agora testemunhas oculares estão admitindo, é que nessa ocasião ele estava brigando, há pouco tempo antes desse jogo, ele estava brigando com o Carlinhos Maia, batendo no próprio peito e se autocongratulando de que ele está seguindo a quarentena, que ele é mais responsável, etc e tal. Muito do discurso de bom mocismo do Felipe Neto é muito embasado. Novamente, eu admito que eu estou tendo um pouco de má vontade, porque eu não sou exatamente um grande fã do Felipe Neto. Eu acho que é admirável o que ele conseguiu, onde ele conseguiu chegar como criador de conteúdo. Não me entenda mal, o cara é um gênio, e o burro aqui sou eu, que estou aqui há mais tempo do que ele, e não tenho
1/100º do público dele. Não entenda errado. Eu não tô tentando tirar o mérito dele, desmerecer o trabalho dele, nem coisa do tipo. Eu reconheço que é realmente impressionante. Mas o discurso dele no que diz respeito a essas pautas de responsabilidade moral e tal, sempre parece embasado numa autocongratulação. Ele quer sempre mostrar que ele tá fazendo certo e que você está fazendo errado. E foi o caso. Aparentemente, isso muito chateou pessoas que estão cientes de que o Felipe Neto não está seguindo a quarentena de forma tão restrita quanto ele faz parecer na internet. Então, uma dessas pessoas que o vê jogando constantemente com seus amigos, decidiu então filmar de fora do campo, e tá lá o Felipe Neto de fato goleiro, como ele tinha dito, e o cara tá filmando. Ele é abordado por um dos seguranças do Felipe Neto, que, né, demonstra não gostar, mas o cara justifica: eu não tô fazendo nada de errado, ele é uma figura pública, eu tô no espaço público, tô aqui filmando, você é polícia por acaso? Você não é, então nem me toca. E o segurança fica calado porque ele realmente não tem nenhum argumento. O vídeo foi então repassado nos grupos de pessoas que conhecem o Felipe Neto, meio que naquele exercício de olha aqui o cara falando na internet, mas olha o que ele tá fazendo de verdade, né? Acontece, e a parada não tinha sido divulgada até onde eu pude ver. Uma dessas pessoas que teve acesso a esse vídeo, acredito que eu não conheço o trabalho do cara, eu conheço o nome dele por já ter visto ele aparecer na minha timeline, mas tudo que eu sei é que ele faz um comentário relativo a futebol, os jogos, campeonato, eu acho que é isso. Rica Perrone, eu não sei nem se estou pronunciando corretamente, eu me sinto um idiota falando isso. Se eu tiver, é burrice a minha, tá? Não tô tentando insinuar nada não. E aí o Rica comentou que, na verdade, o Felipe é reincidente nesse hábito de ficar furando a quarentena pra jogar bola. É sabido por todas as pessoas ao seu redor, e a maioria das pessoas não liga, porque se eles estão jogando, eles também estão assumindo o erro, estão assumindo a responsabilidade, e ninguém tem motivo pra apontar o dedo na cara de ninguém. Mas o Rica ficou chateado com esse teatrinho que o Felipe Neto faz, de que ele é superior a todos os outros e que ele é o único que segue a quarentena, é o único que tá seguindo de fato e tal. Então, essa é a situação. O Rica postou isso no Instagram e, curiosamente, é aqui o motivo pelo qual eu não quero usar vídeos do Felipe Neto pra ilustrar esse vídeo aqui, o vídeo foi removido por discurso de ódio, que obviamente não era o caso, era simplesmente um vídeo mostrando o Felipe Neto jogando bola e uma breve interação entre o cinegrafista da parada e o segurança, em que não teve palavrão, não teve agressão, não teve nada. O segurança, não pode, ele falou, não pode porque o cara tá em um local público, ele é uma figura pública, eu tô filmando aqui de boa, não tô causando mal a ninguém. E o segurança percebe que se ele engrossasse ali a coisa podia ficar feia e ele deixa passar. Depois, eu imagino, posteriormente ele levou a informação daquilo do ocorrido pro Felipe Neto. Então, ele já enfrenta, digamos, uma resistência da internet como um todo, que acredita que muito do discurso de progressismo dele é um pouco marketing pessoal. E eu vou te falar na seriedade que eu acho que é. Da Bienal do Livro, que rolou há algum tempo atrás, o Crivella infamemente tentou banir a venda de quadrinhos e livros com temática LGBTQ. Né, quadrinhos que têm personagens que são gays ou trans ou minorias que são menos representadas na mídia. Galera LGBTQ, vocês sabem disso muito melhor que eu, não é uma comunidade que é muito bem representada na mídia. O Crivella, né, como tem o seu conservadorismo, eu não sei se ele é evangélico ou católico, não importa. Ele é religioso, ele é conservador, ele acha isso ultrajante, que crianças tenham acesso a um material que demonstra pessoas do mesmo gênero que se amam, e ele decidiu banir a venda dos quadrinhos, dizendo que era impróprio para menores, tentando uma pecha de que aquilo era conteúdo sexual, o que é uma óbvia mentira, porque ele não está fazendo a mesma coisa com livros ou quadrinhos que tenham um beijo entre uma garota e um garoto. É simplesmente porque são gays, é discriminação clara. Felipe Neto foi e fez uma coisa que eu achei bacana. Ele doou 14 mil livros com temática LGBTQ, dando assim a oportunidade de pessoas que talvez já não eram muito representadas nessa mídia, agora são representadas, mas talvez não tenham acesso, ele tá então dando isso pra ele. De repente, essas 14 mil pessoas que receberam esse livro, é a primeira vez na vida deles, que estão vendo uma mídia na sua mão ali, é meu, esse livro é meu, é o meu quadrinho, e tá lá um personagem que é igual a eles. Eles talvez nunca tiveram essa experiência na vida. Então eu acho que o gesto dele foi bacana. A parte que não foi bacana é que o Felipe Neto teve o cuidado de contratar, eu imagino, com uma equipe, pra embalar cada um daqueles 14 mil livros com um plástico preto e um adesivo que dizia, deixa eu ver se eu encontro aqui, só um segundo. Tem a imagem do livro com a embalagem, né, o plástico escuro, para dar a entender que, nossa, isso aqui é proibido para menores. Eu entendo o marketing que foi feito aí. E aí diz lá, esse livro é impróprio, chama atenção, né? E aí diz, para pessoas atrasadas, retrógradas e preconceituosas. Felipe Neto agradece a sua luta pelo amor, pela inclusão e pela diversidade. Eu vou te falar que é cafona a um ponto que me dá vergonha alheia absurda, que o cara quis fazer um gesto bacana, que definitivamente é bacana, não me entenda errado, definitivamente foi muito mais do que eu já fiz pela comunidade LGBT, mas ele não conseguiu resistir à tentação de fazer daquilo um marketing pessoal. Felipe Neto agradece pela luta, não sei o que, aquela coisa, olha como eu sou magnânimo e generoso, e como eu estou do lado certo da história. Então, realmente me parece que essa luta dele pelo progressivismo é mais uma forma de
autopromoção e de dar porrada em pessoas que cometem erros que ele mesmo comete. E eu sei que uma festa gigante como a do Carlinhos Maia não é a mesma coisa que sair pra uma pelada com os amigos. Eu entendo que existe uma desproporcionalidade, não é exatamente a mesma coisa, eu concordo. Mas, quando pressionaram o Felipe Neto dizendo que, pô, seu irmão não deu um espetáculo aí pra 4.000 pessoas, né, é basicamente a mesma coisa, se não pior do que a festinha. Você acha que ele apontou o dedo pro irmão dele? Ele falou que não sabia. A bateria morreu no meio do vídeo, mas como eu estava dizendo, eu entendo por que algumas pessoas vão ter a impressão, agora aparentemente mais confirmada ainda, de que a aderência do Felipe Neto a pautas de tipo de dever cívico e respeito às outras pessoas e empatia e todas essas coisas que ele, né, a imagem que ele projeta publicamente. Eu entendo por que muita gente tem a impressão de que isso é marketing pessoal. Não é algo que eu estou inventando aqui, não é uma... Se for má vontade, não é apenas da minha parte, eu entendo perfeitamente. O que eu acho que teria sido muito melhor é o Felipe Neto admitir uma verdade. E eu sei que nem todo mundo ia aceitar a explicação dele, eu provavelmente também ia ficar um pouco cético, mas o que eu pensei aqui é o seguinte: Felipe Neto é um milionário, ele tem muito dinheiro, ele é rico, ele é famoso, ele é jovem, em forma, bonito, ele é um cara que venceu na vida em todas as métricas que você, a menos, digamos, sei lá, se pra você o que importa é uma realização acadêmica, o cara ser um pesquisador, cientista foda, realmente nisso ele não venceu. Mas em todas as métricas que a gente pode usar no cotidiano de alguém que se deu bem na vida, é definitivamente o caso do Felipe Neto. Ele trabalha com o que ele gosta, ele conseguiu estender até essa oportunidade para o seu próprio irmão, o que é bacana. O cara pode fazer o que ele quiser da vida, ele não precisa mais trabalhar um dia sequer. Ele mora numa mansão, cuidam dele seguranças e cozinheiro e personal trainer, sei lá o quê. Ele é um cara que ele venceu na vida, tá? Meu irmão, ele tem um cinema em casa. Você tem noção disso? Ele tem um cinema em casa. Nem ele aguentou a quarentena, o isolamento. Nem ele, um cara que tem tudo. Ele vive uma vida muito mais confortável que a sua, que a minha e de qualquer pessoa que eu conheço. E até pra ele foi tão difícil que ele decidiu se arriscar, né, arriscar a sua reputação, a sair em público, quebrar a quarentena, enquanto está ao mesmo tempo pregando uma mensagem que é importante a propósito. Quero deixar isso bem claro. O vídeo que ele dá lá um esculacho nas pessoas que não estão seguindo a quarentena, ignora quem é o cara, ignora o que ele faz na vida pessoal. De qualquer forma, uma pessoa com esse impacto, com essa audiência, falando isso, no final das contas, eu sei que parece bizarro falar isso, mas é bom que um cara que influencia tanta gente jovem tá dando essa mensagem. No final das contas, é bom. Mas veja que louco, o isolamento tá sendo tão, assim, opressor, que até um cara que venceu na vida, que ele pode comprar o que ele pode entrar na Amazon e comprar um monte de coisa aleatória, compra um videogame, compra uma guitarra, um piano, ele quer andar de moto, ele compra a porra da moto, ele faz o que ele quer pra se distrair. E nem ele aguentou ficar longe dos amigos, nem ele, que é um cara de destaque, ele sabe que o que ele faz na internet qualquer bobagemzinha que ele fala, ele pisa em falso, isso aparece no Trending Topics, isso eu sei que deve causar algum desgaste emocional pro cara. Até ele falou assim, quer saber uma coisa? Foda-se, eu vou arriscar, eu vou sair pra jogar bola com meus amigos, apesar de que isso pode explodir na minha cara, isso pode sair pela culatra fudidamente, eu não aguento mais ficar em casa. Na casa gigante, a mansão dele com piscina, com caralho, como eu falei, né, cinema, mano, o cara tem um cinema particular. Então, não entenda que eu tô querendo passar pano pro cara, eu não tenho motivo pra passar pano pra ele, eu acho que o que ele fez foi deplorável e mostra que realmente ele é, como diz o lugar comum na internet, um cara meio hipócrita, que fala uma coisa, porque aquilo é basicamente um porrete pra ele dar porrada nas pessoas que ele acha que estão pisando fora da linha, mas aí quando ele pisa fora da linha, o que é frequente, ele vem com um papo de, nossa, por isso que eu nem tento cobrar muito das pessoas. Ele fez um pronunciamento lá em que ele fala, hipocritamente, que ele nem quero muito cobrar das pessoas, porque quando eu cobro as pessoas apontam pra mim também e tal. E é que nem você faz, caralho, exatamente. Você sofre o que você causa nos outros, aí quando é na sua pele você sente, né? Mas enfim, quero dizer o seguinte, no final das contas, eu acho que o que importa dessa... O cara vai continuar milionário, tá bom? Vai continuar jogando bola, corona tá aí ainda, vai continuar gente morrendo, a situação não vai mudar muito. O que eu quero que você conclua desse vídeo é o seguinte, tá? A gente tá acabando o ano, esse ano foi uma merda pra todo mundo, por motivos diferentes, mas foi uma merda pra todo mundo. Se tem uma coisa que você pode levar pra frente, é lembrar o seguinte, esse momento que a gente passou esse ano foi muito difícil. Essa questão do isolamento, coronavírus e caralho, né? Como eu falei no vídeo anterior, mano, você pega prisioneiros, né? Os caras que estão na cadeia, e você quer punir os caras, você isola eles do grupo social lá, né? Que não é nenhum grupo que eles escolheram, é um grupo composto por outros criminosos. E você tira ele desse convívio e isso é uma tortura psicológica pros caras. Então, sem querer passar pano pro que o Felipe Neto fez, porque se tem um cara que deveria seguir, é um cara que é milionário, tem todas as condições, tem uma porra de uma mansão e tá todo dia dando bronca em todo mundo porque eles não estão seguindo a quarentena tão bem quanto ele supostamente segue. Então, não entenda isso aqui como passamento de pano. Eu quero só que você abstraia a figura do Felipe Neto e pense no quão difícil a porra desse ano foi, que até um cara que é milionário decidiu arriscar a sua reputação pra jogar uma bola com os amigos.